do Filho de Jesus. Vamos ver a palavra do Senhor, Pastor Barros. Feliz Páscoa. Jesus está vivo. Jesus reina e vive para todo sempre. Se a igreja está aqui hoje, é porque ele venceu a morte. Há um Cristo que venceu a morte. A nossa Páscoa é Jesus Cristo, vivo, Senhor, poderoso, aquele que pode fazer, aquele que continua salvando, redimindo, trazendo cura ao nosso coração. Abra sua Bíblia, vamos ler o texto clássico de Lucas, capítulo 23. Obrigado, meu querido. Capítulo 23, a partir do versículo de número 33. Leremos até o versículo 46 e depois uma parte da ressurreição. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: a crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este homem nenhum mal fez. E disse ele a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe então Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Vá para o capítulo 24, primeiro versículo. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esta oportunidade, onde nós estamos aqui celebrando com alegria
ó Deus, com amor, com gratidão, ó Deus querido, tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, tudo aquilo que o Senhor realizou. Nós estamos aqui hoje celebrando a tua ressurreição. Tu és um Deus vivo, tu és um Deus todo-poderoso, tu és o Filho unigênito. Nesta noite, ó Pai querido, que o Senhor continue a falar ao nosso coração, edificando as nossas vidas, edificando a nossa fé, trazendo alegria ao coração do homem, paz e esperança. E acima de tudo, Pai querido, trazendo salvação, cura, trazendo, ó Deus querido, uma nova perspectiva daquilo que Tu és, daquilo que Tu representa. E essa celebração representa, Pai. No nome de Jesus nós oramos, repreendemos todo espírito contrário ao Teu agir e declaramos que neste lugar reina a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Como nós vimos as crianças falando, não é só o chocolate, embora hoje eu ganhei bastante chocolate. Se você pode, né? Então aproveite. É verdade que nós estamos numa data muito comercial, assim como o Dia dos Pais, Dia das Mães e até mesmo Natal, onde se aproveita toda essa movimentação. É o capitalismo, onde de tudo se tira proveito, mas a Igreja de Cristo não pode perder essa expectativa e essa esperança e essa fé e esta celebração que é a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, embora a nossa Páscoa está presente todos os meses, quando nós celebramos a ceia do Senhor, é a nossa Páscoa. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos falando a respeito da Páscoa. Mas é tão especial você poder estar com a sua família num domingo como hoje e você poder compartilhar uma mensagem cristã, uma mensagem de esperança, uma mensagem onde o próprio Senhor Jesus conquistou na cruz o direito de podermos viver uma vida eterna com Deus, de podermos entender que as coisas deste mundo são passageiras e passa rápido, e nós precisamos aproveitar cada minuto e tudo aquilo que Deus tem realizado na nossa vida. A Páscoa, ela não começa no Novo Testamento. Só uma retrospectiva para a gente entender o significado da Páscoa. Ela vem do Antigo Testamento. A origem da palavra hebraica passage, que significa passagem, que relembra libertação do povo da escravidão do Egito. Você deve lembrar das 10 pragas e toda aquela questão no Egito, 400 anos de escravidão do povo de Deus, e Deus levanta Moisés para trazer libertação ao povo. Faraó, Ramassés II, não dá ouvido a Deus, e Deus então envia as pragas, e a última praga, onde o anjo da morte iria passar pelo Egito e os primogênitos iriam morrer, e Deus então orienta o povo de Israel, os hebreus, o povo de Deus, para que pudesse então pegar o cordeiro, um cordeiro perfeito, sacrificar aquele cordeiro, tirar o sangue e aspergir aquele sangue nos umbrais da porta, porque quando o anjo da morte passasse por ali, não passaria naquela casa que o sangue foi aspergido. Ali começa então a Páscoa, e a Páscoa ela tem um significado de libertação. A Páscoa tem esse sentido. O anjo da morte passaria, mas onde tivesse o sangue do cordeiro, a morte não adentraria. E eu acho interessante porque o Antigo Testamento, somando ao Novo Testamento, nos faz entender que era uma tipologia, era uma sinalização para aquilo que iria acontecer, porque Jesus já estava prometido desde o Gênesis capítulo 3, versículo 15. A semente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, e é a primeira profecia que o Filho de Deus viria a essa terra para salvar o homem, para trazer cura à alma do homem, para redimir o homem da maior desgraça do homem, da maior enfermidade do homem, que se chama pecado. O sangue de Jesus derramado na cruz tem esse valor. É o sangue que nos lava de todo o pecado.
A Páscoa começa então no Antigo Testamento com a presença do cordeiro, do pão sem fermento. Ali representava agilidade, eles tinham que estar preparados para sair rapidamente, por isso o pão não seria fermentado. Por conta do tempo, eles tinham que estar preparados, a qualquer momento eles teriam que sair daquele lugar, de acordo com a ordem de Deus. E ali começa então perpetuamente a celebração da Páscoa do povo hebreu, do povo de Israel. Mas quando nós chegamos lá no Evangelho de João, no capítulo 1, se não me engano, no versículo 29, João Batista vê Jesus se aproximando dele, e João batizava ali naquela região e pregava o Evangelho. Ele era o precursor de Jesus, aquele que anunciava a vinda de Jesus, do Messias. E quando João olha para aquele homem se aproximando de Jesus, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro do Antigo Testamento era simbólico, o sangue do cordeiro era simbólico, mas agora em Jesus há um sangue eficaz, mas agora em Jesus há o cordeiro eficaz. A morte de Jesus representa tudo aquilo que o Senhor prometeu para a humanidade, que viria para salvar e resgatar o homem. A nossa Páscoa é Jesus ressurreto. A nossa Páscoa é Jesus presente na minha vida, transformando a minha vida. A Páscoa faz sentido quando Jesus faz sentido para a minha vida. A Páscoa tem significância quando esse Jesus da Páscoa está me libertando, está transformando a minha vida, está trazendo esperança na minha caminhada. Esta é a verdadeira Páscoa, quando verdadeiramente esse Jesus da cruz, que venceu a morte, vive e reina na minha vida. Jesus não quer ser e não quer ter apenas uma data comemorativa. Jesus não quer apenas que você celebre uma data comemorativa, embora a importância dela, significância dela para a igreja. Mas Jesus quer que todos os dias você possa olhar para o sacrifício perfeito da cruz e entender que Ele morreu por você. Ele morreu por você. O sangue de Jesus foi derramado na cruz por você. Por mim, pastor? Sim, por mim e por você. E o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 2, joga para a gente aí. Profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E pelas suas pisaduras fomos sarados. 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém. O Messias lá do Novo Testamento é o Messias do Antigo Testamento. Os profetas, a palavra, os salmistas, tudo indicando o Jesus que viria para salvar o homem, o Jesus que viria para resgatar o homem. Uma das coisas que eu acho mais interessante é que no momento da crucificação,
no momento de dor, porque Jesus, na pessoa antriotópica, né, 100% homem, 100% Deus, sentindo a agonia, sentindo a dor, a primeira coisa que eu observo é que ele vai dizer: olha, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Mais à frente, um dos criminosos que estavam sendo punidos, cumprindo a pena pela qual mereciam, julgados pelos seus crimes, estavam ali corretamente. Um blasfema, um brinca, enquanto o outro olha para Jesus com o coração arrependido. E até mesmo no momento de dor e da morte, da cruz, Jesus passa uma mensagem universal, uma mensagem de salvação, uma mensagem que ele não rejeita um coração quebrantado, uma mensagem que ele não rejeita um coração arrependido, uma mensagem que não importa o histórico da sua vida, como as pessoas olham. As pessoas olham o histórico da nossa vida, nos criticam pelo histórico da nossa vida. Jesus olha para nós e ele olha a sinceridade. O que passou, passou. O que importa é esse momento, o arrependimento, a sinceridade. Jesus olha para aquele homem na cruz, arrependido, e conduz aquele homem uma palavra de esperança, uma palavra de conforto. Hoje ainda estarás comigo. No momento da cruz, Jesus transmite a mensagem universal do Evangelho. A chance para a minha vida, a chance para a sua vida, a chance para a sua vida, a chance para a sua vida, a chance para a minha vida, porque Ele perdoa pecados, a chance para a sua vida. Ele pode mudar a história da nossa vida. Ele pode mudar o rumo da nossa vida. Ele pode trazer uma nova história. Ele pode trazer conforto e esperança e paz ao nosso coração. E Deus é tão amoroso que Ele cria o mar do esquecimento para jogar lá os nossos pecados, para que Ele não se lembre dos nossos pecados. Porque quando Ele nos perdoa, Ele transforma a nossa história. Jesus na cruz então transmite, olha, a esperança. A Páscoa é isso, é celebrar um Jesus que traz esperança. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 17, a mensagem é de esperança, de oportunidade. Jesus não está condenando, Jesus não está jogando um peso sobre os ombros de alguém, mas Jesus veio para salvar, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo por Ele. Jesus é o Salvador. A história da cruz está falando de um Salvador. A história da cruz está falando de alguém que pode nos salvar, que pode transformar a nossa história. Não alguém que está nos condenando, não alguém que está nos criticando, não alguém que está nos ofendendo ou nos ferindo. Não, Ele traz a mensagem para o nosso coração assim: arrependimento, a salvação, a perdão de pecados, a transformação. A mensagem da cruz é universal. O amor de Deus é universal. Tem pessoas que criticam muito quando a mensagem está em torno do amor de Deus. Poxa, mas Deus só tem amor? Não, Deus é amor e fogo consumidor. Mas a centralidade da essência de Deus é amor. Você gostando ou não? É amor. Mas Jesus pode perdoar aquela pessoa que fez aquele mal? Pode. Isso não significa dizer que nós não teremos as consequências dos nossos erros. Isso não significa dizer que os nossos erros não vão gerar consequências na nossa vida. Mas Ele perdoa quando há arrependimento, quando há sinceridade. A declaração universal do amor de Deus está no mesmo capítulo do Evangelho de João. Um versículo que todo mundo conhece. João 3,16. Repita comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe? Ele quer perdoar os nossos pecados e mudar a história da nossa vida. A religião,
a religiosidade mais atrapalha do que ajuda. Os preceitos religiosos. Jesus não é uma religião, Jesus é o Salvador. A Páscoa diz respeito a uma mensagem de salvação, a Páscoa diz respeito a uma mensagem de esperança, a Páscoa diz respeito a uma mensagem de eternidade, porque Jesus venceu a morte. Desde o Gênesis até o século 21, tentaram tirar a mensagem de Jesus de cena. Na escravidão do povo de Israel, esse era um dos objetivos. Em toda a história da humanidade, até chegar na igreja do primeiro século, onde cristãos foram incendiados, assassinados, onde Bíblias foram queimadas. Talvez algumas pessoas não tivessem entendido que o Jesus da Bíblia é o Deus criador de todas as coisas, que o Jesus da Bíblia é a segunda pessoa da Trindade. Tentaram parar a história do cristianismo, mas eu e você estamos aqui hoje no dia 9 de abril de 2023, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A mensagem da cruz é poderosa, é loucura para muitos, mas é o poder de Deus. É o poder de Deus. Os gregos buscavam sabedoria, filosofia. Tantas coisas aconteceram, mas a história nos revela que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Você consegue entender isso? Qual é o significado da Páscoa para você? Qual é a referência da Páscoa para você? Jesus está transformando a sua vida dia após dia. Você está entregando a sua vida a Cristo e falando: Senhor, eu preciso ser um crente verdadeiro, melhor. Senhor, eu preciso colocar a minha vida nas mãos de Deus. Senhor, eu preciso viver a tua palavra. Qual é o verdadeiro sentido de estarmos na igreja de Cristo, se não o propósito de viver e morrer cristamente em santidade de vida? As portas todas as profecias se cumpriram. Todas as profecias se cumpriram. Às 12 horas, a hora sexta, das 12 horas às 15 horas, a hora nona, coisas extraordinárias aconteceram no universo. Eles não tinham o mesmo relógio que o nosso. Quando a gente lê na Bíblia a hora sexta, 12 horas. Quando fala da hora nona, 15 horas. De meio-dia às 3 horas, aconteceram coisas sobrenaturais. O véu se rasgou. Mortos ressuscitaram. Houve terremoto. Vocês não têm noção do que aconteceu no mundo espiritual. Ele foi no profundo e ele pegou a chave da morte. Quando a gente fala de Jesus, nós não estamos falando do Jesus histórico, não, irmãos. Nós estamos falando de um Jesus que é Deus. Nós estamos falando de coisas espirituais. Nós estamos falando de coisas espirituais que aconteceram, e coisas espirituais acontecem todo dia, para que você possa ouvir a mensagem do Evangelho, para que você possa entender que Ele é a solução para a sua vida, que Jesus é aquele que pode salvar a sua vida, libertar dos seus pecados, transformar a sua história. Mas a batalha espiritual é tremenda. Acontecem coisas que te impedem de tomar atitudes, acontecem coisas que te impedem de chegar à casa de Deus, acontecem coisas que te impedem de ler a Bíblia, acontecem coisas que te impedem de orar, acontecem coisas que te impedem.
de perdoar e de se aproximar de Deus. Há uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo vai falar que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Eu aprendi, conversando com a Kelly. A Kelly tem uma estratégia, A Kelly, quando vai convidar alguém para ir para a igreja, ela tem uma estratégia, Kelly? Fala que vai para a igreja não, fala que vai na padaria e entra na porta da igreja. Deus deu ela essa estratégia, porque ela viveu isso. Coisas espirituais acontecem todos os dias, irmãos, para tentar destruir a sua vida, a sua família, o seu casamento, a vida dos seus filhos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa percepção espiritual muitas das vezes está fragilizada, porque nós vivemos mais o material, mais aquilo que vemos. E às vezes nós temos essa tendência de cuidar mais do físico do que do espiritual. Esses dias eu falei, eu vou entrar, que a gente vai ficando mais velho, precisa cuidar do físico, da saúde. E eu fiz uma retrospectiva e olhando para aquela galera na academia, todo mundo malhando, todo mundo sarado, aquela coisa toda. E eu perguntei, imagina se Deus me desse o poder da visão para ver como essa galera está espiritualmente. As pessoas estão cuidando do físico. Não é ruim não, tá, irmãos? Não me matriculei ainda porque faltou capital, mas a gente vai chegar lá. Você cuidar do seu físico, da sua estética, isso é cuidar do seu corpo. Deus te deu um templo, Ele habita em você, cuide. Não é ruim, não é errado isso. Ser bonito não é errado não, obrigado pelo elogio. Cuide-se. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta você cuidar só do físico. Não adianta você cuidar só da sua estética, se você não priorizar o teu espiritual. A Páscoa traz uma mensagem de esperança e uma possibilidade de uma nova história para a minha vida, para a sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte para que eu pudesse vencer, para que você pudesse vencer, para que você pudesse ter a esperança. Meu nome está escrito no livro da vida. Tem crente que não sabe nem o que é o livro da vida. Não é uma caderneta lá da padaria, não. Nós estamos falando de eternidade. O teu nome está escrito no livro da vida. Aquele infrator punido pelas leis romanas. E eu fui estudar artigo do 42 ao 48 das leis romanas. Ele estava sendo punido por latrocínio. Isso os estudiosos, não está escrito na Bíblia, mas os estudiosos pesquisando, Flávio Joséfo e outros mais. Aqueles salteadores, aqueles criminosos estavam punidos porque cometeram crimes. Jesus não. Aquele que estava do lado aponta para Jesus: se tu é o Cristo, salva a ti mesmo. Prepotência natural do ser humano, prepotência, soberba. Às vezes nós olhamos para alguém: tu não é crente? Porque você está passando por luta. Você não é crente porque você está passando pela depressão. Você não é crente porque que as portas não estão abrindo. Deixa eu te dar um conselho esta noite, meu irmão. Se você não pode abençoar e nem ajudar alguém a ficar bem positivamente, cale a sua boca e vai orar. Dobre o seu joelho e ore para que alguém saia da depressão, para que as portas se abram para alguém, para que alguma coisa aconteça, e pare de lançar palavras negativas que, ao invés de ajudar, joga as pessoas para baixo. Discernimento espiritual para aquilo que você vai falar. Perspectiva de Cristo é uma perspectiva de vida vitoriosa, sim. Mas para você vencer, você tem que passar pelo processo. E cada um de nós passa por um processo. Há pessoas aqui hoje que estão passando por processos nas suas vidas.
Estão chorando quando ninguém está vendo. Estão entristecidas quando ninguém está observando. Há pessoas que chegaram aqui esta noite com o coração ardendo, com o coração triste, mas tem uma esperança para você. É o Jesus que venceu a morte. Ele é a esperança para a sua vida. Ele é a resposta para a sua vida. Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus, os demônios batem em retirada. Em nome de Jesus, a cura, a milagre. Em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra profética para você, porque eu creio que o Senhor continua falando. Quando Deus abre porta, o homem não fecha. E quando Deus fecha a porta, o homem não abre. As portas do Senhor para a sua vida acontecerão, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Aquele homem então blasfema, fala um monte de besteira, cheio de artigo, cumpridor. Poderia ser mais humilde, mas é aquilo que está presente no coração do homem, soberba, altivez. Mas como a gente não pode julgar a todos, e como a gente não pode colocar todos dentro da mesma condição, enquanto esse aqui estava menosprezando a Cristo, o outro lado tinha alguém com coração sincero. Senhor, conjecturando, não está na Bíblia, está conjecturando. Ele não sabe de nada. Eu estava com ele naquele latrocínio, eu estava com ele naquele furto, naquele roubo seguido de morte. Nós fazíamos parte daquele bando que entrava nos povoados e a gente matava para roubar. Nós estamos aqui porque merecemos. Mas Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembre-se de mim. Humildade. Sabe por que muitas pessoas não se aproximam de Deus? Porque falta humildade, reconhecimento. Eu preciso reconhecer que preciso de Cristo. Eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus. Eu preciso reconhecer que eu preciso viver uma nova história. Eu preciso viver um novo momento. Eu preciso ser humilde o suficiente para dizer: Senhor, venha sobre a minha vida e muda a minha história, porque eu quero viver uma Páscoa diferente. Eu quero viver uma Páscoa todos os dias, porque o Senhor venceu a morte. Aí eu me lembro das palavras de Jesus para os seus discípulos. Os discípulos reclamavam, falavam muitas coisas, e Jesus dizia para eles: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, se vocês estiverem comigo e se eu estiver contigo, você pode ter certeza, você vai passar pelo processo, mas eu vou passar contigo, e eu tenho condições de trazer sobre a sua vida abundância. As pessoas confundem o que significa a palavra abundância no sentido bíblico. Não é esbanjar riqueza, não é ter abundância, é ter tudo aquilo que você precisa e ter paz no seu coração. Sabe? Você tem paz no seu coração. Ele veio para nos resgatar. E a mensagem da Páscoa é essa: que Ele veio para nos salvar, para nos resgatar. Ele venceu a morte. Ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa dor, o nosso castigo estava sobre Ele. Eu e você merecíamos a cruz, irmãos, no sentido de que eu e você somos pecadores. Nós merecíamos a cruz, mas Jesus levou ela por nós. A cruz antes de Jesus representava a morte, pena capital. A cruz após a crucificação de Jesus e a ressurreição representa a vida. Sabe por quê? Porque ela está vazia. Jesus está vivo, e Ele está vivo e Ele se faz presente no nosso meio através do Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos convence pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo de Deus que trabalha no nosso coração através da graça preveniente e nos leva à consciência de que eu sou pecador e eu preciso de Deus. Até mesmo nesse sentido, eu e você precisamos da ajuda do Espírito Santo para reconhecer: somos pecadores e precisamos do Senhor.
a passagem do anjo da morte no Antigo Testamento, a libertação da escravidão do Egito, o cordeiro, o sangue espergido nos umbrais da porta, e agora a nossa Páscoa cristã, Jesus que venceu a morte. Jesus venceu a morte para trazer vida e vida eterna. Você crê nisso? Jesus venceu a morte para nos dar vida eterna. Jesus venceu a morte para transformar a nossa vida, para curar o nosso interior, para transformar a nossa história. E eu quero te convidar para que você possa se colocar de pé. Ele veio para nos resgatar. Sabe quem ele é? Apocalipse 21, versículo 4. Apocalipse 21, versículo 4. Do 4 ao 7. Ele veio para que isso possa acontecer na minha vida e na sua vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Esta é a palavra do Senhor para a nossa vida, para a nossa conclusão. Ele quer enxugar as lágrimas. Ele quer trazer esperança de vida eterna. Ele quer trazer uma nova expectativa para a sua vida. Não importa como você entrou essas portas hoje. Não importa a sua condição emocional, psicológica. O Jesus que venceu a morte é o Jesus que cura, é o Jesus que salva, é o Jesus que traz paz. E eu quero te convidar a uma reflexão. Feche os teus olhos. A uma breve reflexão. A nossa Páscoa diz respeito de um Jesus que venceu a morte para nos salvar. A nossa Páscoa diz respeito de um Jesus que se faz presente através do Espírito Santo para curar a nossa alma, para curar as feridas, os traumas. A mensagem da cruz, ela não perdeu a validade, e o sangue de Jesus derramado na cruz nos lava de todo o pecado. Por isso, esta noite, eu quero te convidar a refletir. Como está o seu coração? Como está a sua vida? O seu relacionamento com Jesus? Como está o seu relacionamento com Jesus? Não estou falando de religião. Estou falando de religiosidade, das práticas religiosas. Não, estou falando de intimidade, pessoalidade. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que nos ouve, um Deus que nos trata no nosso pessoal, no nosso individual. Você não precisa de um pastor para falar com Jesus, para viver algo novo. Você não precisa de preceitos religiosos. Não, Jesus, o Jesus que venceu a morte, o véu se rasgou e ele se faz presente, e ele ouve o seu clamor, e ele está presente ouvindo o seu clamor. E através do Espírito Santo, onde você está, onde você estiver, você pode ter certeza, ele está contigo. Aquele animal, o cordeiro, tirava-se o sangue daquele cordeiro, tinha que ser um animal perfeito. Aquele sangue que passava nos umbrais tipificava o sangue de Cristo da cruz. Aquele cordeiro tipificava o cordeiro perfeito que é Jesus. Eu quero te convidar esta noite. Eu quero convidar você esta noite para que você possa fazer parte desse cordeiro que está posto à mesa,
para que você possa entender espiritualmente falando, e eu não quero cometer aqui um erro de exegese, mas para que você possa entender, o sangue já foi derramado, mas no mundo espiritual você precisa ter atitudes, como se você pegasse aquele sangue e passasse nos umbrais da sua casa. Hoje, você é a casa que Ele habita, você é a morada do Espírito Santo, sabe? É fazer de Cristo o Cordeiro, é fazer de Cristo o Senhor da sua vida, é fazer de Jesus o Senhor da sua vida, aquele que reina, aquele que ouve, aquele que toca, aquele que te sente. Quanto tempo você não sente mais o toque do Espírito? Quanto tempo você não sente mais a alegria da presença de Cristo? E às vezes nós celebramos as datas e elas são apenas datas, mas hoje, nesse domingo de Páscoa, que não seja hoje apenas, mas que o teu relacionamento pessoal com Cristo possa ser diário, possa ser constante, possa trazer mudança significativa, possa trazer fé, confiança, esperança. Por isso, esta noite, enquanto o Ministério de Louvor está aqui dedilhando, o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Eu quero orar por você. Eu quero convidar você a fazer essa oração comigo e dizer para o Senhor: Senhor, reina na minha vida. Eu não quero mais viver sem a Tua presença. Eu não quero continuar a viver sem a Tua presença. Eu quero ter um relacionamento pessoal. E eu quero te convidar para que você possa orar comigo. Talvez você possa orar: Senhor, eu quero que Tu reines na minha família, que a minha família possa estar com as portas abertas para que o Senhor reine. E quem sabe esta noite você está sendo o intercessor e o representante da sua família para que algo possa acontecer na sua casa. Então eu quero te convidar: sai do seu lugar, coloque a sua vida no altar esta noite, e que você possa colocar a sua vida, entregar a sua vida, colocar a sua família, colocar a sua casa, a sua vida diante daquele que pode. A religião nada pode, os religiosos, os líderes religiosos nada podem, mas o Jesus que venceu a morte pode transformar a nossa vida, pode trazer cura, pode trazer paz, pode fazer infinitamente mais. Por isso, esta noite eu quero te convidar, e eu concluo aqui esse momento, eu quero te convidar para que nesse domingo de Páscoa você diga para o Senhor: Senhor, reine na minha vida, reine na minha casa, traga uma nova perspectiva para a minha vida, porque eu não quero ser apenas alguém que cumpre data, eu não quero ser alguém que apenas cumpre o calendário, mas eu quero viver pessoalmente um relacionamento onde possa haver crescimento, onde possa haver entrega, onde possa haver raiz, onde possa haver sinceridade, onde possa haver perdão de pecados, arrependimento. Esse Jesus que venceu a morte, Ele está aqui, e Ele pode tocar no seu coração, e Ele pode tocar na sua estrutura, e Ele pode trazer cura na sua alma, Ele pode trazer cura no seu físico, Ele pode trazer cura no seu físico. Nós cremos que esse Jesus continua curando, que esse Jesus continua realizando milagres. A palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória